Foi colocado no meu cadastro que eu tinha doença contagiosa. Uau. Hoje eu não posso mais doar sangue, porque no meu cadastro consta que eu sou portadora de uma doença que contagia, que passa para os outros. Então, assim, foi muito humilhante, foi muito doloroso. É, ainda, porque eu sei que a fibromialgia não é uma doença que se transmite, ela é uma doença causada por traumas, principalmente, né, de fundos traumáticos, que é uma somatória de tudo. E eu Que você tem, ela é uma doença transmitida, chega a ser cômico, para não dizer outra foi, palavra. Imagina o quanto você não ficou bem para baixo com isso, né? com certeza, foi muito. E, Neuci, com todas essas avalanches de informação, de busca, na verdade, por informação, pasme, ainda a fibromialgia ela é muito desconhecida no contexto acesso à cura, acesso à libertação da fibromialgia. Você chegou em algum momento pensar que você nunca ficaria livre dessas dores, desse sofrimento, da fibromialgia? Porque até pouco tempo atrás a própria ciência clínica ela não mostrava resultados de uma transformação real, tirar a pessoa daquele estágio de sofrimento e de dor. Você chegou a pensar que iria viver com isso eternamente? Na realidade, antes de nós começarmos o tratamento contigo, eu já estava até conformada que aquela seria a minha vida. Então, assim, porque foi tão falado, olha, você tem que conviver, né? Inclusive a parte de psicólogos que estava ali para me ouvir, para me auxiliar, dizia, não, mas você tem que entender que essa é uma doença que não tem cura, que você vai viver com ela, então você tem que se acostumar, que já estava com uma naturalidade, né? Tava uma coisa, para mim, eu ia viver o resto da minha vida com aquela dor, dependendo dos outros para fazer as coisas. E eu, como você me conhece, eu não sou muito boa de ficar esperando os outros fazer as coisas para mim. Eu mesmo gosto de fazer. Então, assim, foi muito complicado. Mas, assim, eu pensava que eu ia viver o resto da minha vida com as dores do jeito que eu tinha. Não me imaginava caminhando, muito menos correndo, muito menos me imaginava um dia voltando a fazer os meus afazeres de casa, cuidando da minha casa. Igual você, eu tenho certeza que inúmeras mulheres que vão assistir esse seu relato, elas de igual forma aceitaram a crença de que elas terão que carregar esse fardo de dor constantemente. E olha um dos relatos de uma outra cliente nossa, o que ela fala sobre a fibromialgia. Hoje eu estou passando por um dos piores momentos. É a Sandra. A Sandra é uma das nossas clientes, ela é de Portugal. Hoje eu estou passando por um dos piores momentos da minha vida. Eu fui diagnosticada com fibromialgia, mas as dores contínua há mais de 27 anos. E ela descobriu a fibromialgia, ou foi diagnosticada com fibromialgia, no ano de 2024. Esse relato dela é um relato antes dela começar o tratamento, ela me mandou. E ela complementa: estou na minha casa sentindo dores horríveis. Jorge, eu não consigo colocar uma camiseta sobre o meu corpo. Eu não consigo colocar a minha peça íntima. E não é porque elas apertam. É porque qualquer toque na minha pele parece que estão
me apertando com muita força. Dói todo o meu corpo. Além de doer, a gente fica toda cheia de manchas roxas que parece que você saiu na pancada com alguém. Hematomas, né? Eu vou ler É, depois uma parte do quando ela já está em tratamento com a gente. E Neuci, toda essa situação que você viveu antes da TRG, quais tratamentos, se você quiser falar, claro, quais tratamentos você já tinha tentado e como se sentia quando nenhum deles funcionava? Você já falou da medicação, dos medicamentos, que é aquela porra, mas você poderia falar sobre mais algum deles ou outro? assim, eu cheguei a fazer pilates, eu cheguei a fazer acupuntura, cheguei a fazer fisioterapias, mas assim, também cheguei a ter na época tentativas de fazer academia, mas também não conseguia. E era muito frustrante, porque a médica fala, faz isso que vai te auxiliar, vai te ajudar, mas aí você ia, você não via resultado, o que você via era mais dor, mais dor e mais dor e mais dor. Então, assim, é frustrante, porque a gente buscava seguir as orientações, mas não via resultado, não via melhora. Então, Vera, né? É, A maioria, para não dizer 90% dos tratamentos para fibromialgia, por não terem o conhecimento, é claro, a gente entende que, por exemplo, a medicina clínica, ela estuda para tratar do corpo físico das pessoas. Então, todas as patologias, todas as doenças, todas as questões voltadas para o corpo físico é de origem clínica. Contudo, com o avanço da ciência, com o avanço dos estudos, a gente consegue entender que ainda existem muitas pessoas que não têm nem conhecimento qual é a origem, como se forma a fibromialgia. E aqui vem uma das perguntas que eu gostaria muito que você respondesse, Nelci. O que mais te chamou a atenção quando você entendeu que a fibromialgia ela tinha relação direta com o sistema nervoso e experiências emocionais que não foram resolvidas? Quando em sessão você conseguiu entender isso, como é que foi para você, haja visto que você vinha em um ciclo, em um loop de não tem cura, vai ter que conviver, não tem solução, e aí você entra em sessão, entra em tratamento e descobre uma das informações básicas sobre a fibromialgia, qual é a origem dela. Como foi isso para você? foi libertador. Ao mesmo tempo, desesperador. Porque eu chorei, eu lembro muito bem, quando você tocou, né, na ferida central. Eu chorei 3 dias e 3 noites, eu lembro muito bem disso. E você todo dia me mandava áudio me perguntando como é que tá, você estava ali todo dia, várias vezes no dia, me orientando, me auxiliando, ia dizer, chorando, chorando. Mas ao mesmo tempo que eu chorava de dor daquilo que estava me traumatizando, eu chorava de alívio, porque foi a partir deste momento, que é uma das falas que eu lembro sua, que você fala, chore o tempo que for necessário, porque o choro que você está tendo é você colocando para fora a dor que está te incomodando. Então, foi a partir desse momento, por isso que eu falo, foi alívio e desespero. Desespero pela dor que eu sentia. Alívio por saber que a partir dali e que foi o que aconteceu, eu comecei a diminuir as minhas dores, ou seja, começou a reduzir, eu comecei a conseguir fazer alguma coisa, a me movimentar, a me alimentar melhor, a fazer uma caminhada, a ter vontade de viver de novo, porque a gente perde a vontade de viver, e saber que estava ali
E me perguntava também, como passei por tantos profissionais da parte psicológica, da terapia, de psicólogos, e ninguém conseguiu observar, ou se observou, não tocou no assunto. Então, assim, foi muito gratificante. Chorei? Chorei, mas foi gratificante, porque foi um impulso, foi assim, ó, bom. Ou seja, daquelas quase 1.000 miligramas medicamentosas que eu tomava por dia, foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Hoje eu não, hoje porque ainda eu continuo, né? Não estou totalmente ainda livre da medicação, porque vem diminuindo gradativamente. Eu tomo eu tomo uns 100 e pouquinho, no máximo. E é raro quando eu preciso tomar uma medicação mais forte. Então, hoje, sou grata àquele dia, àqueles 3 dias de chuva. Eu me recordo 100% desse dia. Olha que recordar para mim não é uma qualidade, visto que a gente atende hoje em tratamento comigo, nós estamos atendendo 51 pessoas, você é uma dessas pessoas que estão em tratamento. Então, são muitos casos, a gente atende 10 a 12 pessoas por dia, em 1 hora de sessão cada uma. Mas eu me lembro de casos que impactam, e esse caso eu consigo me lembrar por vários motivos, mas principalmente por ver a sua cara, o seu semblante a princípio, quando eu descrevi para você a origem real da fibromialgia, como ela se forma dentro do psiquismo humano, as origens traumáticas que isso vem reverberando na vida da pessoa. E quando nós iríamos iniciar o tratamento, eu te fiz uma pergunta, eu falei, está preparada? E você me falou, estou muito preparada e ansiosa para entender esse processo de terapia. E isso é igual à maioria das pessoas. Por quê, Neuci? Elas chegam na primeira sessão, que a gente faz questão de dar uma consulta gratuita, elas chegam pensando que vão falar, olha, eu passo por isso, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho pânico, eu tenho fibromialgia, eu tenho ataques, eu não durmo, enfim. Igual elas fazem terapias de fala. E aí depois que elas falarem muito, elas acreditam que será uma terapia em que eu vou fazer perguntas centradas no dia a dia dela. Quando, na verdade, nada disso acontece durante a terapia, mesmo porque o nosso objetivo não é a pessoa simplesmente pôr para fora. Acontece os momentos de diálogos, momentos de conversa, isso acontece, é claro, mas a gente trabalha 100% focado em libertar a pessoa daquilo que originou a fibromialgia. E é muito normal, é muito normal. Quando a pessoa ela vem para o tratamento da TRG, passado por outros tratamentos, e na primeira sessão, eu estou com uma cliente, ela tentou suicídio, ela tem 26 anos, ela com fibromialgia, pânico, depressão, ansiedade, que é o estágio inferior do pânico, e ela foi internada pelo esposo dela 4 vezes. Em cada internação, ela ficou cerca de 6 meses. Então vamos entender que essa mulher ficou 2 anos internada, porque ela dizia que tinha dores, ninguém acreditava nela, ela gritava de dor, as pessoas diziam que ela estava ficando louca. Então, aconselhada por um psiquiatra, internaram ela em uma casa, entendeu? Chamando ela de louca. Literalmente foi essa palavra que ela me usou. Jorge, para todo mundo, eu sou uma louca. Foi o que ela me disse na primeira sessão. E quando nós fizemos aqueles momentos de entender a cliente e 30 minutos de reprocessamento, 30 minutos,
ela me gravou um áudio, aliás, ela me gravou um vídeo, está? A gente pode anexar esse vídeo nesse conteúdo, em que ela está dizendo que ficou literalmente surpreendida, positivamente, pensava que seria uma terapia que ela iria ter que falar mais 1 hora para um terapeuta, e em 30 minutos, fala dela, como da maioria, foi tirado de sobre os meus ombros mais de 1 tonelada de peso em 30 minutos. Se eu não me engano, nós fizemos 3 reprocessamentos nesse dia. É mais ou menos isso que acontece? Mais ou menos isso. Eu diria para você que do dia que a gente descobriu ali em setembro, que foi, né, setembro de 2022, finalzinho de setembro de 2022 a dezembro, foram basicamente 20 quilos tirados do meu corpo. Então é basicamente o que ela falou. São tirados peso, quilos da gente. Porque quando você encontra o respaldo, você encontra aquilo que te trabalha a raiz da situação, e você consegue entender, você reage. E a partir do momento que a gente cria força, a gente reage, aí é só ladeira acima, não é nem abaixo, né? Ladeira acima, você consegue subir a ladeira e tudo vai harmonizando e entrando nos eixos, e aí você vai conseguindo entender. A cada dia que você entende mais, você já sabe como lidar, você aprende a lidar, né? Então, é realmente isso. Tira o fardo da gente. Tira aquele fardo, aquela culpa, porque a gente carrega uma culpa. Hoje não mais, né? Mesmo que nós não terminamos o tratamento, hoje não mais. Mas eu era uma pessoa que eu me culpava de tudo. Eu me culpava por não conseguir fazer alguma coisa, eu me culpava por não conseguir ir numa festa, eu me culpava por não conseguir estar perto de muitas pessoas, que você fica com aquela sensação que todo mundo tá te olhando, a coitadinha, coitadinha, e nós não somos coitadas, nós somos seres humanos que estamos sim num estágio de uma doença que é de traumas, mas não somos coitadas. A gente pede por socorro, a gente grita por socorro, mas não porque somos coitados, porque somos fortes, muito mais fortes do que muitas pessoas imaginam. Porque a dor que uma pessoa de fibromialgia sente não é qualquer um que aguenta sentir. Ela é uma dor que ela rasga o corpo todo. Ela é uma dor que parece que quebra todos os seus ossos ao mesmo tempo. Então, assim, não somos fracos, muito pelo contrário, nós somos muito fortes. E quando você descobre essa raiz, aí você entende, você tem mais força ainda para você reagir. E isso que é o gostoso na sua terapia, porque você nos dá o tempo, você nos dá o nosso tempo, de chorar se for preciso, de vomitar se for preciso, de gritar se for necessário, você nos dá esse tempo. E isso é libertador. É assim uma coisa que eu não sei expressar para você o quão libertador foi. Eu sei viver. Hoje eu sei viver essa liberdade.